Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Vamos começar a nossa live com uma prece. Senhor Deus, evocado ou não evocado, tu estás presente. Por isso, neste momento, te pedimos inspirar-nos no trabalho da live, naquilo que vamos conversar, como também abençoar todos que participarem desta live, vendo agora ou depois. Que todos estejam amparados pelos teus mensageiros, abençoados portanto. E assim, em teu nome, com voto de paz para toda a humanidade, iniciamos a nossa live. Muito bem, nós vamos falar sobre o universo espiritual. O universo espiritual, eu estou chamando aquilo que os espíritos, nas obras básicas, chamaram de mundo espiritual, que eles colocam como envolvendo e permeando o universo inteiro. Ora, logo, um mundo espiritual que envolve e permeia o universo é, na expressão lídima do termo, um universo também. E hoje nós sabemos que esse universo espiritual que envolve toda o universo físico, ele tem várias dimensões. E nós vamos tratar aqui da dimensão que envolve a nós na Terra e também que envolve todo o universo, porque são várias dimensões, essa dimensão também envolve o universo. E o que é que nós vamos tratar dela? Aquilo que as comunicações espirituais dizem. Em primeiro lugar, nós temos que ver que aqui no Brasil, dois médiuns específicos receberam mensagens a respeito. Primeiro, foi Ivone Pereira, cujo livro Memórias de um Suicida foi escrito ou recebido muito antes do Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, que ficou nas gavetas da Federação Espírita Brasileira até que saiu o Nosso Lar. Aí eles desengavetaram e lançaram depois, parecendo que, portanto, a obra de André Luiz é anterior, não é não. Ela é posterior, porque já havia Memórias de um Suicida. Nesses dois livros, há uma condição interessante. Aparecem as dimensões espirituais, mas especificamente os planos espirituais desta pequena, vamos chamar, dimensão, que é chamada de mundo espiritual, que envolve e permeia o universo, mas também envolve e permeia a Terra, o sistema solar. E essa dimensão possui, e é bom que se diga isso, 4 dimensões. E possuindo 4 dimensões, é, portanto, superior às nossas 3 dimensões. Bom, aqui o que é que se viu quando primeiro se falou disso? No Memórias de um Suicida, só se fala de uma região de sofrimento onde estavam determinados espíritos suicidas, o famoso Vale dos Suicidas, com seus buracos, suas cavernas, aquela coisa toda. O problema todo é que todo mundo imaginou que todos os suicidas iam para o Vale do Suicida, o que nós veremos na nossa conversa que não é real. Tá? Aquilo dali já não existe mais a essa altura, porque nem tem mais razão de ser. E mais uma coisa, as pessoas que estavam ali eram pessoas que tinham muito mais do que simplesmente o fato de ter suicidado. Se vocês souberem a história, inclusive de quem escreveu, sabe que tem algo muito mais perverso por detrás dessa situação. Mas deixemos isso para lá e voltemos para o que aconteceu depois, quando André Luiz, segundo o espírito Emmanuel, chamado por ele, porque era um escritor humano, e que ele deu o nome de André Luiz, o adotou, para que os familiares não ficassem expostos. Já se fizeram várias pesquisas e já houve gente dizendo que foi o doutor fulano tal, o doutor ciclano tal, conversa fiada. Todos erraram redondamente,
não é verdade o que se disse a respeito. Mas o interessante é que ele faz uma descrição não da dimensão espiritual toda. Ele faz apenas de uma parte da dimensão espiritual e o início de uma outra dimensão. Ele fala primeiro de um plano, ou seja, de um nível de realidade, como os estudiosos da quarta dimensão se referem. Um nível de realidade e o início de um segundo nível de realidade. Nesse primeiro nível de realidade, ele vai colocar espíritos que estão sofrendo, chorando, como ele também passou. Só que tem um pequeno detalhe. Essa ideia não é dele, porque é um fato. Quem primeiro descreveu esta região foi Frederico Myers, um dos fundadores da da Society for Psychical Research de Londres. E depois da morte dele, ele escreve através de uma grande médium chamada Geraldine Camis a respeito de quem escreveu Ernesto Bozano num livreto chamado Literatura de Além-Túmulo. Mas o interessante é que ele chama o Frederico Maia essa região de passagem, que é aquela região em que a gente desencarna e está logo lá. O André Luiz, que era um espírito que vinha como médico, ele desencarna em 1930, mais ou menos, então, e começa a escrever em 1940, através de Francisco Cândido Xavier. Ele tinha uma cultura anterior, portanto, à metade do século XIX. Ele, na verdade, ele disse que tinha 45 anos quando desencarnou. Se é 1930, ele, na verdade, vai nascer no final do século XIX e vai viver e estudar nesse primeiro 30 anos do século XIX, do século XX, me desculpe, do século XX. Então, ele nasce no final do século XIX, tá? E automaticamente vai viver uma boa parte da sua vida no início do século XX. E com nesse período, as pessoas que tinham como ele um curso superior, ele era médico, e nessa época os médicos tinham um Deus na barriga. Podemos até dizer que nessa época Deus nunca pensou que fosse médico, mas os médicos sempre pensaram que era um Deus. Então, e como intelectual, e Emmanuel apresenta ele assim no prefácio que faz ao nosso lar, ele, como autor humano, como ele chama, estava acostumado a escrever numa época em que não se mostrava apenas cultura, mas tinha que se mostrar erudição, usando termos rebuscados, inclusive termos gregos, termos latinos e etc. E ele dá um nome a essa primeira região, onde ele se viu, inclusive, logo depois que desencarnou, de umbral, que é um termo que vem do espanhol. Interessante isso. E o que é que quer dizer umbral? Simples. Na sua casa tem uma porta, não tem? Vá até a porta da sua casa e abra. Ora, a porta deve ter uma grossura determinada, vamos dizer 15 centímetros, 20 centímetros, tudo bem. Esses 15 a 20 centímetros é que é umbral. E que quer dizer passagem. Ou seja, essa região é uma região onde os espíritos desencarnados passam um período para expurgar, vamos chamar assim, as energias que trazem da Terra, aquelas energias físicas que entranham no corpo espiritual e gastar essa energia. Bom, e o que acontece quando nós voltamos à codificação? Lá vai ser dito por Allan Kardec, em um livro que até não faz parte do Pentateuco, porque só surgiu 20 anos depois, chamado Obras Póstumas. Nesse livro,
tem uma parte das memórias da iniciação dele, Allan Kardec, no Espiritismo. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, que naquela época, quando ele começa, uma ideia lhe veio logo e que norteou todo o estudo dele. É que as pessoas, quando morriam, continuavam as mesmas, ou seja, a morte não mudava o espírito. O espírito continuava o mesmo que era aqui, com as suas ideias, idiosincrasias, crenças, e, enfim, suas superstições, etc. E isso nós vemos que é verdade nas obras psicografadas. E os espíritos que vão para lá, muitas vezes são tratados no movimento espírita, alguns como superiores. Por quê? Porque foram aqueles que psicografam através de determinados médiums. E médiums que são tidos como a santidade personificada. O grande problema é que não é bem assim. Porque se nós lermos as mensagens psicografadas, vamos verificar que esses espíritos apresentam ideias pequenas, apresentam erros, apresentam interpretações equivocadas, inclusive da história. Vocês querem exemplo? Emmanuel, peguem o livro dele, A Caminho da Luz. Lá ele vai dizer que vários espíritos vieram para cá, como estavam na época do homem do Neandertal, etc. E que foram renascendo aqui e seriam as bases dos grandes impérios que vieram depois. Muito interessante. Porém, ele vai dizer que a China era o desenvolvimento de espíritos terrestres. Ora, tem uma discrepância fundamental. Porque ele vai dizer, por exemplo, os egípcios vieram de outros planetas. Os judeus vieram de outros planetas. Provavelmente os romanos vieram de outro planeta. Só que os chineses, eles já eram tecnologicamente evoluídos antes que o Ocidente o fosse. Eles inventaram a pólvora, eles inventaram o navio que velejava contra o vento. Se pensava até pouco tempo que tinham sido os normandos que tinham inventado, ou seja, os vikings, e não foram. E eles inventaram há mais de 1000 anos, tá? Antes de Cristo. Então vejam logo. Em 1000 e tantos anos atrás, eles inventaram a produção em série. Eles inventaram o aço, que só foi reinventado na Europa em 1870. E isso porque eles inventaram uma coisa chamada fole contínuo. Porque você sabe o que é o fole? Eles inventaram um fole que só fazia... não parava. E com isso eles conseguiram o aço. Mas não é só isso. Inventaram a bússola. Inventaram a pólvora, como eu já disse, os canhões. Inventaram a imprensa de tipos móveis, só que eles faziam em madeira. Não teve a qualidade da de Gutenberg ou a facilidade da de Gutenberg mais tarde. Eles inventaram o papel. Eles inventaram os canais com eclusas, ou seja, igual ao que acontece no canal do Panamá. Tá? Inventaram mais coisas. Eles inventaram a perfuração do solo há 1200 anos atrás para poder retirar o sal debaixo da terra, porque o pessoal na China que estava na costa explorava o pessoal de dentro, botando o preço que queria no sal. Eles começaram a perfurar, fazendo torres iguais às de petróleo que nós temos hoje em dia e perfurando por batidas. Eu vou falar somente isso porque nós não estamos aqui para falar da evolução. Então, logo, o nosso amigo espiritual estava errado. Eles não vieram, eles não desenvolveram-se aqui porque os espíritos daqui não teriam essa capacidade inventiva. Se vieram outros espíritos de outros lugares, eles vieram também.
Bom, mas isso não é somente não. Quando ele fala para a gente que Roma tinha sido idealizada pelos mentores espirituais superiores para dominar pela educação, pela fraternidade. Há, há 2.700 e 400 anos atrás, quando Roma começou como um velhacoto de bandidos, um grupo de bandidos. Inclusive, para formar a cidade, um irmão matou o outro. Mesmo que Caim matando Abel, Rômulo matou Remo. Tem uma coisa errada aí. Porque me dizer que há 2.000 anos atrás ia se dominar outros pelo amor, pelo amor de Deus, hoje se faz pela economia, mas naquela época era na braba, era na flecha, era no arco, era na lança, era na matança, como a história mostra. O que é que eu quero dizer com isso? Fala mal dele, começa aqui, é um espírito que já incorporou em mim, já fez palestra, já me inspirou, já vi ele várias vezes. Mas isso não significa que eu não possa criticar coisas que ele falou, como por exemplo a história das almas gêmeas, que a gente iria, Deus criava aos pares para um se reconhecer no outro e depois essas almas gêmeas viveriam juntas a eternidade. Eu acho que esse pessoal não pensa o que é eternidade. Não pensa o que é eternidade. Enquanto isso, as obras básicas são contrárias a isso. Eu fiz uma vez uma palestra em Campinas, no Centro Espírita, e o tema que eu usei foi isso, colocando tudo que Kardec falava a esse respeito, sem tocar no que Emmanuel falou. O presidente do centro chegou a ficar com os olhos arregalados. Quando terminou, ele veio a mim, onde é que tem isso? Eu dei tudo para ele ver. Então veja, o que é que eu estou dizendo com isso? É que não é um espírito que transcendeu tudo, não. É um espírito como nós. Claro que tem seus valores. Claro que tem a sua capacidade, mas tem também seus limites, como todos nós. Nós não temos que aceitar o que ele diz como se fosse um oráculo divino. Não. Tudo o que os espíritos escreveram, psicografaram, pelos médiuns conhecidos no Brasil e fora do Brasil, são matérias discutíveis, porque eles são semelhantes a nós. Em cultura, podem ter uns mais, outros menos. Se é médico, tem uma cultura médica, eu não tenho cultura médica, não posso me comparar a espírito que é médico, desencarnou médico, como no caso o André Luiz, na sua cultura médica. Mas se ele sai da cultura médica e vem para o resto, aí a gente pode discutir. E vejam, esse mundo espiritual, como eles falam, tem espíritos semelhantes aqui. Veja o nosso lar, por exemplo. André Luiz escreve. Está lá Lisas falando que nosso lar foi uma construção, foi fundada por portugueses que morreram aqui. Está lá em nosso lar. É só vocês pegarem o livro e lerem. E que no início eles tiveram muito trabalho por causa das criações infantis, é assim que ele se diz, dos indígenas, dos silvícolas brasileiros. Olha, o problema é deles. Se vocês tiverem problema com o politicamente correto e incorreto, vão em cima de André Luiz, porque é isso que ele diz, está lá no livro. E aí criaram a cidade foi evoluindo e teve problemas como teve aqui. Lá teve um problema em que as pessoas começaram a fazer contrabando e faziam contrabando com o pessoal do que ele chamou umbral, como se fosse um inferno. Não é coisa nenhuma dessa. Tá? Já disse a vocês o que é umbral. E pôs em perigo a cidade que quase foi invadida. Vocês não sabiam? A cidade nosso lar tem canhões. Por quê? Porque é ameaçada por bandos, de vez em quando, que querem assaltar, como fariam que estivessem encarnados, como aconteceu ao longo da nossa história. Ou seja, não tem diferença nesse ponto. Por quê? Porque são os mesmos que estavam aqui e foram para lá.
Nós imaginamos que quem vai para lá e é um bandido vai sofrer. Não vai, não. Não vai mesmo, porque lá o próprio André Luiz fala de muitos marginais que estão lá, bandos de marginais, e que estão lutando, saqueando, fazendo o que faziam aqui. Então, o que é que nós temos que ver com isso? É que as nossas visões estão muito distorcidas. Quando a pessoa desencarna, continua como é. Por exemplo, esquimó, continua esquimó, e como os índios daqui, segundo André Luiz, tinham as suas criações infantis, quem não vai falar de criações infantis? São aquelas coisas que as pessoas acreditam que no mundo espiritual eles tornam real. Sim, porque o mundo espiritual é criação da mente. Daqui a pouco eu vou dizer por quê e vou mostrar como. Um esquimó desencarnando, ele vai viver num lugar de gelo, porque ele sempre se acostumou a isso, está na mente dele. E ele vai plasmar o lugar onde ele vai morar como se fosse gelo. Então vai ter iglu, vai ter frio, etc. Um tuareg que vive no deserto do Saara, desencarnando, vai criar na sua mente um deserto e vai ser nômade daquele deserto, como ele se acostumou a vida inteira a ser. E assim sucessivamente. Se você mora na Arábia ou nos países muçulmanos, no mundo espiritual serão cidades muçulmanas com tudo aquilo que existe entre os muçulmanos. E mais ainda, como eu disse a vocês aqui, sujeito aqui, quando a pessoa desencarna, não vai ficar boazinha. E é esperado lá, não só pelos parentes e amigos, como muita gente fala. Se você é bandido, é esperado por bandido, os coleguinhas. Você é do PCC, desencarna, está no meio do PCC, porque eles vão receber o amigo que está chegando, que fazia parte do seu grupo. Os que morreram primeiro que estão lá. Os terroristas que desencarnam são recebidos pelos outros terroristas que morreram. Não só se explodindo, como morrendo, lutando. Então, se é da Al-Qaeda, tem gente da Al-Qaeda esperando. Ah, é? Vocês não sabem? Muito bem. Olha, teve um espírita famoso, eu não sei se ele já desencarnou, se não desencarnou, já está com 100 anos nessa altura. Eu pedi contato com ele há muito tempo. Chamado Jorge André dos Santos, tem vários livros escritos, entre no Google, coloca o nome dele que vocês vão ver. O Dr. Jorge André é médico, psiquiatra da aeronáutica. Ele me contou, e contou depois a todo mundo, ele contou em palestra isso, na Mansão do Caminho, onde ele falou várias vezes, e eu o ouvi falando, na Barão de Cotegipe 124. Muito bem. Ele, inclusive, contou uma história do seguinte: a mulher dele teve vários filhos e, como fazia cesárea, teve um momento em que ela não podia mais ter filho. Os médicos disseram, e ele era médico também, sabia que não podia. Então, no último filho que nasceu, o médico foi lá, cortou, ele me disse assim, cortou as trompas e não deu nó não, agulha em linha, costurou. Palavras do Dr. Jorge André dos Santos. Se tiver desencarnado, evoco ele agora, porque ele me desmentiria aqui se eu estivesse inventando. Passaram-se os anos, 10 anos, claro que a esposa dele não teve mais filho. 10 anos depois, ele estava um dia participando de uma reunião mediúnica e ele começou a doutrinar um espírito que apareceu. E esse espírito tinha sido o general von Rommel, a raposa do deserto que deu tanto trabalho aos aliados no norte da África. E que mais tarde, porque ficou contra Hitler mandou que ele se matasse para que a família não fosse perseguida. E ele assim o fez. Como isso é um assassinato, isso não pode nem ser chamado de suicídio. Então ele, no mundo espiritual, estava comandando vários soldados dele que tinham morrido, que tinham recebido no mundo espiritual. Ele continuava como um general alemão. E o nosso amigo Jorge André
começou a doutriná-lo para que ele saísse daquele estado. E um dia Jorge André disse para ele: olha, para com esse negócio de guerra, deixa essa ideia para lá, reencarne aqui, venha para cá para você ver as praias daqui do Rio de Janeiro e tal. Jorge André morava no Rio de Janeiro. Bom, o que acontece? O espírito disse para ele: eu vou pensar. Passaram-se os meses. Um dia a esposa dele começou a sentir alguns problemas nessa região genital. E ele levou um colega médico, ginecologista. O ginecologista fez o exame e disse para ele: parabéns, você vai ser pai. Ele disse: não é possível. Ela não tem trompas. Aí o colega se danou, porque o conhecimento dele, o diagnóstico dele foi posto em dúvida. Ele disse: vamos testar isso aqui agora. Colheu a urina, mandou fazer o exame, estava lá, ela estava grávida. Ele tomou um susto, porque ele tinha participado da operação, tinha visto tirar. E, de repente, o que é que acontece? Ela está grávida. Bom, na reunião mediúnica, ele perguntou ao dirigente espiritual da reunião como era que podia ser isso. Foi o que aconteceu. O espírito disse assim: mas vem cá, você convidou o Fumômeo para reencarnar. Ele aceitou. Bom, no dia do nascimento, claro que foi para o cesárea, ela ficou tendo todos os cuidados, era uma gravidez de risco. Mas no dia, quando abriu, uma trompa tinha sido reconstruída. Uma. Eu conheci esse filho dele. Ele conta uma vez até, quando era pequeno, o menino era todo cheio de ordem. Aí um dia botou o dedo assim para ele, ele agarrou o dedo e disse assim: você foi general lá em cima, mas aqui você é meu filho e quem manda sou eu. Eu conheci ele até, ele uma vez passou aqui quando eu estava com a AMAR, Sociedade de Estudos Espíritas, que eu fundei. Eu conheci ele e foi apresentado a ele. Muito bem. O que é que isso significa? O general estava lá com soldados e, portanto, provavelmente lutando, inclusive, contra outros soldados aliados que tinham morrido e continuavam lá. Da mesma forma que acontece entre Israel, os palestinos e os árabes. Os desencarnados estão lá brigando. Porque cada um é recebido pelos seus iguais, pela lei de afinidade. Bandido está junto com bandido. Religiosos com religiosos. E assim, intelectuais com intelectuais. Claro, semelhante atrai semelhante. Indo para André Luiz, vocês se lembram que lá, ele falando da história de nosso lar, teve uma época que teve aquele contrabando, que teve ameaça, como eu falei, e que as baterias foram acionadas para afastar os bandidos. Tiraram o governador, que parece que tinha alguma coisa a ver com esse trambique lá. E veio um outro governador, tentou contemporizar, conversar, mas o pessoal que era autoridade já estavam acostumados aos trambiques e resistiram. Ele o que é que fez? Estado de sítio decretou, botou os remitentes na cadeia e depois eles se penitenciaram, vieram, pediram perdão, ele aceitou e disse o próprio André Luiz, aliás, Ulisses contando para André Luiz, que soube que quando tudo se normalizou, o governador chorou em praça pública, emocionado, porque todos tinham aceitado essa condição. Ou seja, tinha problemas lá também, como tem aqui, no mundo. Tem cadeia, tinha gente presa. Que beleza! André Luiz, um espírito elevado. Já apareceu até uma lenda de que tudo que ele escreveu ali, ele faz de conta, ou seja, ele é mentiroso se ele fez isso. Por quê? O livro não é tido como romance. Se fosse romance, aí podia escrever qualquer coisa. Mas ele diz ali que é a história dele. Se é a história dele e aquilo não é verdade, ele é mentiroso. Então, nada que ele escreveu vale. Não presta nada que ele escreveu. Qual era a situação dele? Enquanto médico,
bruto, estúpido, um pedaço de cavalo. E mais uma coisa interessante. Teve uma empregada que ele deflorou, foi passar para fora pela mãe, virou prostituta e ele encontrou no primeiro dia de trabalho lá em nosso lar nas câmaras de retificação. O pai dele não era flor que se cheire. O pai dele não era flor que se cheire. Tinha muito dinheiro, vivia em prostíbulos, morreu, várias prostitutas estavam esperando ele lá e 2 ficaram ligadas a ele. Está lá, no livro, nosso lar. É a mãe de André Luiz que diz isso para ele. O avô de André Luiz estava no nosso lar, mas estava aqui ainda, que ele não tinha ido para lá. Era ozenário, sabe o que é isso, né? Casquinha. Tá? Então, ele era um casquinho, um avarento. E ele estava sentado na beira de um esgoto. E as fezes que passavam, ele pegava para ele, dizendo que era ouro, que ele via nos olhos dele que era ouro. Está lá também. Não sou eu que estou dizendo, não. Não estou inventando. Então vejam, lá André Luiz vai escrever, e nos outros livros também, regiões do mundo espiritual onde tem bandidos, cidades onde bandidos dominam. E de lá eles atacam, inclusive, pessoas aqui. Está lá. No livro Libertação, ele conta a história de um papa que estava lá, chamado Hildebrando de Canossa. Na próxima live eu vou tratar sobre esse assunto. Né? E que tinha um exército de bandidos que ele comandava. Está lá. Mais ainda, o espírito, porque desencarnou, não está naquela nobreza toda, mesmo estando lá em nosso lar. Tem 2 livrinhos interessantes da série André Luiz. Esse livrinho, são esses 2. Um chama-se Sexo e Destino. O outro se chama E a Vida Continua. No Sexo e Destino, tem uma situação interessante em que eles estão na casa de da família, da filha, ou neta, se eu não me engano, de do grupo de André Luiz. E quando eles estão lá, a moça está muito doente, desencarnando. E o que acontece? O marido dela, dentro da casa deles, estava dando em cima da amiga dele, se agarrando com a amiga da amiga dela, da doente. O camarada desencarnado fica tão revoltado que dá uma bolacha, dá um sopapo nele, ele estremece todo, não sabia o que era. É aquele negócio que tem gente que está assim, de vez em quando dá aquele estreco assim. Né? Quem sabe está tomando alguma bolacha espiritual. Está lá. Não sei o que eu estou dizendo. Está escrito. Em A Vida Continua, tem uma mulher. É uma história interessante, inclusive. Tem espírito que achou que matou o outro, mas não matou, atirou, mas não acertou, as coisas assim. E essa mulher vai começar a fazer uns trabalhos lá, atender pessoas nesta região de passagem. E ela encontra, de repente, um homem que ela tinha gostado muito, tinha sido um amor na vida dela, e que estava lá perturbadão. Quando o cara viu ela, deu em cima dela, começou a envolvê-la, relembrando os bons tempos, com certeza, quais que ela cai, quais que ela se enrola com ele, e volta tudo o que era antes, você vai ficar junto com ele. Se não fosse a chegada de um dos que trabalhavam com ela, que deu uma chamada à ordem, ela tomou um susto e cortou a ligação, que já estava quase tendo sexual, a ligação que estava se estabelecendo. Não, é só ler. Ou seja, quem desencarna vai para lá e não muda, não. Vocês vão ver o seguinte: freira desencarna e continua freira. Nós temos retratos vários de espírito que é freira o tempo inteiro. Por
que essa necessidade de manter isso? Você não precisava, não é mais freira. Não, padre que continua padre, mas para que se ele não é mais padre? Mas continua paramentado. E a espírita lá falando de reencarnação, escrevendo sobre reencarnação, que a igreja condena totalmente. Como é que pode ser esse negócio? Tem uma contradição. Hospitais onde freiras trabalham como trabalhavam aqui, do mesmo jeito, vivendo em clausura da mesma forma. Nos livros de André Luiz. Existem dois livrinhos. Um se chama Instruções Psicofônicas. O outro, se não me engano, é Vozes do Grande Além. Tem uma série de comunicações que foi o Arnaldo Rocha quem gravou numa reunião que ele, Arnaldo, dirigia e que Chico fazia parte. E tinha as comunicações no final. Chico recebia o espírito, contava a sua história e ele... Tem histórias interessantes. Tem uma história, inclusive, de um indivíduo que chega dizendo, o espírito, sou espírita, fora da caridade não há salvação. E ele conta a história dele. Ele frequentava centros espíritas, era um vendedor de imóveis e aproveitava, inclusive, para vender imóveis dentro do centro. Mas nunca se interessou. Um dia, o pessoal chamou ele para ir no morro, se eu não me engano, era o Morro do Pinto. Eu me esqueci agora o nome, mas era um morro que não existe mais no Rio de Janeiro, porque ele foi aterrado, foi demolido todo ele. Aí, um grupo ia lá levar um auxílio a uma mulher. E ele resolveu ir junto. Constrangeram ele para ir, estava no centro dele, ele foi. Quando chegou lá, a mulher estava morrendo, que estava com tuberculose alto grau, apesar de ser uma mulher envelhecida, como ele conta. E ela estava vomitando sangue, não é? Hemoptise. Os outros, quando viram isso, se mandaram. Ele ficou meio parado e ia embora também, mas a mulher gemeu. Ele ficou com pena, aproximou-se, botou a cabeça dela no braço e ela desencarnou ali. Ele, assombrado, pegou, meteu a mão na carteira, tirou uma boa quantia de dinheiro, deu para alguém que estava lá com ela, para que fizesse o enterro dela. Saiu dali correndo, foi ao médico, primeiro comprou uma roupa nova, passou no hotel, entrou, tomou banho, foi ao médico, ficou segurando, até que esqueceu, passou. Quando ele desencarna, ele estava perdido. Tinha conhecido alguma coisa de espiritismo, mas não servia de nada para ele. Ele estava perdido, ficou dentro de casa, no meio da família, e um dia resolveu ir no centro espírita. Quando ele chega lá no centro espírita, tinha uma fila. Lá também tem fila. Aí ele resolveu entrar na fila. Alguém tinha dito para ele, um espírito estava lá e atendia aos pedidos. Mas quando ele foi se aproximando, ele verificou que o espírito sempre, quando a pessoa pedia que queria um trabalho, lá também tem fila para pedir trabalho. Aí o espírito dizia assim, o que é que você fez que avalize isso? O que você fez quando estava encarnado? Ele quis desistir, mas já estava em cima da hora dele, e o espírito perguntou, e você? Ele tinha ido pedir um trabalho no centro, uma coisa assim. Mas aí ele disse que queria um trabalho qualquer, o espírito olhou para ele, sim, e o que é que você me apresenta que possa justificar o atendimento desse seu pedido? Ele ficou sem saber, que foi quando ele se lembrou dessa história, porque na verdade começa a história e ele dá um flashback. Nesse momento, e ele fica constrangido de dizer isso, que ele tinha atendido uma mulher que estava doente. Quando ele contou, uma voz disse, eu quero falar por ele. Era o espírito da mulher que se chamava Maria da Glória. Me lembrei agora o nome dela. Aí, eu já disse há muitos anos. A Maria da Glória chegou para ele e disse assim, olha, ele fez uma coisa positiva. Eu estava morrendo e ele me deu a única alegria que eu tive em toda a minha vida. Um enterro decente. E aí,
ele foi admitido no trabalho e estava ajudando pessoas na rua, a dar ideia para ajudarem pessoas que estavam em situação difícil, para fazer o que ele não tinha feito, ou só tinha feito naquele dia, constrangidamente. Vejam, no mundo espiritual, pessoas pedindo emprego. Olha a mesmíssima coisa daqui. Claro, porque quem vai para lá estava aqui. Não muda. Como diz Allan Kardec, a morte não muda ninguém. As pessoas continuam como eram. Ah, mas André Luiz está... pudera. Ele está lá em nosso lar. Hoje chega lá, pega uma coisa e fica dando mensagenzinhas de moral para os outros. Muito bom. Eu quero ver quando ele encarnar. Eu quero ver ele encarnar novamente no Rio de Janeiro. Quero ver ele encarnar no Leblon, frequentar ali. Aí sim que ele vai poder dizer que superou. Porque, na verdade, a sombra está com ele. O que ele foi está com ele. Ele ainda não resolveu. Porque lá, com todo mundo orando, todo mundo só pensando assim como dizem que é nosso lar, eu não acredito que é tudo assim, mas tudo bem. Como dizem que é, ele não podia nem ter outra roupa, porque a sociedade é exterior ao homem e sobre ele exerce pressão. Então, ele sofria uma pressão da sociedade no lugar. Então, ele tinha que ser bonzinho, quisesse ou não. É a influência do meio. Falando isso, voltando lá para o nosso lar, é uma cidade que tem ruas, tem transportes, um tal de aeróbus, tem lugar de entretenimento, você tem que pagar. Sim, pagar a entrada. Tem uma coisa interessante, a economia de nosso lar. Muito interessante. A economia de nosso lar, o que é que Lísia diz a ele? Aqui, quem não trabalha é sustentado pelo Estado. Uma visão socialista. Mas quem não trabalha, come o que se lhe dá, veste o que se lhe dá. Mas quem trabalha, ganha dinheiro, que eles chamam lá de bonusóleo, e com esse dinheiro pode comprar casa. Tem, portanto, um plano estatal, sei lá, Minha Casa Minha Vida, uma coisa assim, que você pode comprar casa que você quiser. O que não trabalha, mora, mas mora no lugar que botaram ele. Já a roupa, quem trabalha e ganha dinheiro, pode vestir o que quiser. Ou seja, deve ter lá uma indústria de roupa, que para vestir o que quiser e comprado. Como é que fica? Será que tem propaganda? Porque tem televisão. E tem programa de televisão. Tem entretenimento, um célebre Bosque das Águas, que até o Lísia chama ele, e para ele acompanhar alguém, ele diz, mas eu sou casado. Quer dizer, a mulher estava encarnada, ele desencarnado. Aliás, diga-se de passagem, que ele levou um ano encarnado. Ninguém disse a ele que a mulher dele tinha casado. E quando chegou no final, depois de um ano, nem a mãe disse. Ele perguntou para a mãe como é que está a mulher dele. Ele perguntou como é que ela estava. Aí ele disse, está bem, a senhora tem ido lá, mas não disse que tinha casado. Até a mãe, nem a mãe dele falou para ele. E no dia que resolveram, o Clarencio chamou ele, levou, ele chegou lá e largaram ele antes, quando ele entrou, porque ele descobriu, tomou um choque desgraçado, que a mulher tinha casado com outra, ele ficou perturbado um período, teve que chamar Narciso, tem toda uma história em torno disso. E mais uma coisa, as pessoas lá também têm que passar por tratamento. Se lembram das criações
infantis dos silvícolas, que ele fala, Ulisses para ele. Ele disse que no hospital onde ele ficou assim que o Clarencio pegou ele e levou, ele viu, tinha uma coisa, animais domésticos. As pessoas que iam pegar gente que tinha morrido, que estavam nessa região de passagem, os samaritanos, está lá em nosso lar, tinham burros, muares, que eles levavam e que servia para esquentar nas regiões frias. Tem burro, tem cavalo, tem flor, tem animais domésticos. E ninguém para perguntar como é que tem flor. Se tem flor, tem que ter semente. Se tem semente, tem que plantar. Que negócio é esse? Tem informações faltando a beça nessas psicografias. Informações que são necessárias para saber realmente como é lá. Tem emprego, tem salário, logo tem que ter um órgão de economia. Tem que ter órgão de controle para poder saber as horas que a pessoa trabalhou, que isso tem que ser computado. Inclusive, quando já em mensageiros, ele sai do lugar que trabalhava para ir para outro, a pessoa que o recebe diz que ia providenciar que ele passasse a ser remunerado por aquele outro lugar. Igualzinho aqui. Claro, porque são pessoas desencarnadas, mas que estavam encarnadas, que têm uma atividade aqui, que vivem de determinada maneira aqui, que vão levando para lá aquilo que tinham aqui. Suas crenças, sua forma de ser. E, inclusive, muitas vezes, passando por situações difíceis pelo medo da morte. Otília Gonçalves, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Depois da Morte, ela começa o livro narrando que teve uma angina pectoris e morreu. E ela viveu no tempo em que estava começando o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho. Ela cuidou dos órfãos, chegavam lá, participou das reuniões, uma série de coisas. Então ouvia as mensagens espirituais, participava de tudo. No dia que morreu, ela entrou em pânico. Morreu de uma angina pectoris, quer dizer, do infarto. E ficou, não queria sair do corpo, morrendo de medo. Foi enterrada, ligada no corpo. Porque esse problema de dizer fica ligado no corpo é papo furado, viu? Por quê? Porque na hora que as células começam a apodrecer, a pessoa sai. E elas apodrecem rápido. E quando apodrece, porque o sangue deixa de circular, elas não se alimentam, elas não respiram e morrem logo. Logo, o perispírito não pode estar ligado. Porque o perispírito se liga ao princípio espiritual das células. Quando a célula morre, desencarna. Então, ele vai ficar ligado ao quê? Ao princípio desencarnado, então não está ligado ao corpo. Não sai porque está com medo. Porque não sabe o que vai esperar. Ele tem medo de o diabo estar esperando na esquina. E ela ficou com medo. Foi enterrada, ficou lá, tremendo de medo. Tipo desse, levou 15 dias. Está lá no livro. 15 dias depois, um dia ela sente tanta agonia, tanta coisa, porque está ali vendo aquela coisa toda acontecendo com ela, que ela começa a orar. Aí aparece o espírito que até dá o nome de Liebe, que quer dizer amor em alemão. E ela vira para ela e diz assim, olha, tem 15 dias que eu estou esperando, você não precisava ter passado por isso. Que tal? Quantos de nós vamos passar por isso também? Porque nós achamos que nos dizemos espírito, acreditamos, mas na verdade não sabemos espírito. Eu, quando digo que eu sou espírito ligado ao corpo, é verdade. Eu tenho certeza disso. Se eu chegar amanhã no médico, o médico disser que eu estou com câncer e tenho 3 meses de vida, muita gente vai fazer, eu vou me divertir, eu não vou fazer nada, não vou sair fazendo caridade, vou continuar como eu estou, fazendo live como eu estou aqui, dizendo as mesmas coisas que eu estou. E mais, eu desencarnando, se vocês ouvirem psicografia minha,
ou me ouvirem falar através de algum médium, eu vier dizendo, meus irmãos, queridos irmãos, que a paz, o amor, a bondade, é mistificação, tenha certeza. Eu não farei isso. Eu estarei falando como eu estou falando com vocês aqui agora. Vocês se lembram no início que eu falei do André Luiz, que ele tinha feito aquilo com a empregada e tal, e tinha mais, era frequentador de prostíbulo como o pai era, porque era costume na época. Tanto assim que quando ele é recolhido ao nosso lar, o médico vem me examinar e disse, é pena que meu irmão tenha vindo pelo suicídio. De outra vez eu vou tratar disso na próxima live, sobre esse assunto das relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. E diz, ele fica revoltado, diz, não, mas eu tive uma obstrução intestinal, o médico interrompe, diz, não é verdade, a sua história está aí do perispírito. Essa obstrução derivava de elementos cancerígenos que o meu irmão adquiriu por incursões no campo da sífilis. Olha, eu atrapalhei a frase. Por incursões do meu irmão no campo da sífilis. Sabe o que é isso? Sífilis. Prostíbulo. Sim, prostíbulo. Ele frequentava prostitutas, como o pai dele frequentava. Ou seja, era uma pessoa como outra qualquer e continuou uma pessoa como outra qualquer. Ou ele escreve uma série de palestras, mas muitos de nós palestrantes espíritas que não prestamos também falamos coisas boas, pregamos moral para os outros. Isso aí não quer dizer nada não. Tá? Eu quero ver quando vier, vai reencarnar aqui, aí sim, aí eu quero ver como é que vai ser, porque a sombra ainda está lá dentro e ele reprimiu quando estava lá. Falávamos de Emmanuel, que me inspirou várias vezes. Ele lançou uma teoria de alma gêmea, é a maior loucura que existe, eu já falei disso a vocês. Estamos se aproximando do fim do nosso trabalho. E eu estou fazendo isso de novo porque eu estava vendo o IGTV, quando eu terminei a live, deu um problema e parece que não foi gravado. Eu estou regravando, só que não estou regravando com as mesmas palavras, mas o tema é o mesmo. Eu quero aproveitar para convidar vocês a começarem a pensar mais a respeito disso, a lerem os livros espíritas com mais atenção, com mais cuidado, sem beatice. Não aceitem esses espíritos como sendo oráculos divinos, que não são. São pessoas iguais a nós que simplesmente estão sem corpo. Se eles estivessem aqui, nós ouviríamos como ouvimos palestra de espírito, mas sem botar num pedestal. Porque toda palestra de espírito que a gente bota no pedestal não tem nada, porque nós todos temos pés de barro. Tá? Médiuns, palestrantes, todos. Então vamos acabar com isso. Somente porque o Espírito chega e diz assim, que a paz de Deus seja convosco, aí todo mundo acha que é um santo. Não é não. Não é não. Seja ele de qual seja doutor fulano, ou seja o índio cicrano, o caboclo beltano, o árabe cicrano. Calma com isso. Vamos dar ao Espírito a condição de ouvir a mensagem dele, fazer uma crítica da mensagem, como Allan Kardec fazia. Allan Kardec não aceitava as mensagens, inclusive na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as mensagens eram lidas em público e debatidas, porque as reuniões mediúnicas de Kardec eram públicas, para, claro, as pessoas que eram membros da sociedade. E essas pessoas discutiam as comunicações, inclusive davam penada, e Kardec, para tirar dúvida, evocava o espírito que escreveu a mensagem, ou São Luís de França, ou Santo Agostinho, se comunicavam e esclareciam as dúvidas das pessoas. Então vejam, Allan Kardec nunca tratou espíritos como sendo seres transcendentes, não. Ele dava o valor que o espírito tinha pela mensagem que ele trazia. Aliás, ele nunca valorizou
a mensagem, o espírito pelo médium que recebia, como nós estamos acostumados a fazer. Não tem nada a ver com isso. O médium é um médium, acabou. Ah, mas é o médium fulano que era um santo. Santo coisa nenhuma, santo sou eu. Ora bolas, que é isso? Para com esse negócio. Não existem santos no movimento espírita. Inclusive, se houvessem, seriam muito chatos. Porque os santos aqui para nós são chatos. Vai ler a vida de Francisco de Assis, para você ver. As exigências que ele fazia, o que terminaram botando ele para fora da ordem, foram 2 últimos anos da vida dele que ele entrou numa certa depressão espiritual. O pessoal disse, pô, meio da espiritualidade, não foi uma depressão mesmo. Porque tiraram a ordem dele, que era o único objetivo da vida dele. E ele logo depois, em 2 anos, ele foi findando e morrendo. Então vamos ser espíritas, mas sermos coerentes. O espiritismo, ele abre um caminho para nós muito interessante, mas exige, como Kardec, que nós tenhamos bom senso, que não endeusemos espíritos e que toda e qualquer mensagem pode e deve ser analisada. O mundo espiritual imediato que envolve a Terra, envolve o sistema solar, envolve o universo, quer dizer, esta dimensão do mundo espiritual que tem várias, estas 2 dimensões, aquela que é a de passagem e a imediata onde nosso lar começa, mas ela está ligada dentro do umbral porque ele está na divisa. Então, nós temos algumas informações sobre essas 2, sobre as outras não temos. Então vamos pensar nisso e vamos começar a analisar isso, porque o importante é a mensagem que nos ajuda à transformação, à mudança, que nos leva a sermos bons, não sermos piegas, mas a sermos pessoas boas, o mais corretas possível, porque nós temos um nível espiritual cada um e ninguém vai poder ultrapassar esse nível. Desencarna continuava no seu nível espiritual. Ah, mas se junta com outros espíritos e parece que está bom. Parece. Porque quando volta para cá, dá problema. Observem que nos livros psicografados por eles, todo mundo que vai reencarnar morre de medo. Sim, porque lá eles se sentem protegidos. Mas aqui, eles vão ficar em contato com a própria sombra. E o meio, a sombra do meio, vai agir sobre isso. E poderá prejudicá-los. Ou poderá levá-los a repetir aquilo. Nós vamos tratar isso na próxima live. É bom começarmos a pensar. Devemos fazer o bem ao próximo? Claro. Devemos fazer caridade? Eu não gosto da palavra caridade, então ou ela. Mas se você gosta, faça. Se você gosta de levar alimento para os pobres, dar roupa, agora se lembre que isso não vai lhe salvar. Que o que realmente vai lhe tornar, vai lhe levar para uma condição psíquica positiva, é a transformação que você fizer em você. É você mudar a mentalidade. Mudai a vossa mente, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. É a mensagem de João, o Batista. Sem mudar a mente, é impossível enxergar o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, esse reino de Deus está dentro de nós. Se nós não enxergamos o bem que está dentro de nós, vai ser difícil. É conseguir ser bom efetivamente. Tá? Que tal pensarmos isso, meditarmos isso? Eu estou fazendo essa live, eu já disse a vocês, porque me parece que teve um problema na live que eu fiz e ela se perdeu. Eu até agora não vi ela ser publicada. Então eu estou fazendo e vou republicar, ou vou publicar, botar no IGTV essa, que está na mesma linha da que eu falei. Claro que conversas e palavras diferentes, porque eu nunca repito a mesma palestra, simplesmente porque eu não preparo palestra. A palestra minha sai na hora. Ela é realmente improviso. Isso que eu estou falando a vocês é improviso mesmo. E nós estamos terminando. Senhor Deus, abençoa as pessoas que participam neste momento desta nossa conversa.
Dá-lhes paz, harmonia, tranquilidade e abençoa os amores do seu coração. Paz para todos vocês. Muita alegria eu desejo a todos. E que nesse momento vocês